que um pastor internacional do Pernambuco, pastor Paulo, chegue aqui, abençoar esse menino corajoso. Falei para ele agora que aonde ele está tem que ser gente nova e corajosa, lá no Belo Jardim, lá em Pernambuco. Ele vai estar falando exatamente o que está acontecendo com a igreja, o trabalho que ele está fazendo, mas é um privilégio poder receber esse pastor tão jovem e corajoso que veio aqui para Paz, igreja. Coisa boa estar aqui com vocês. Eu compartilhava lá com o pastor Isaac que eu estive aqui há muitos anos atrás e a igreja ainda estava num processo de construção ou de acabamento aqui dessa área com outros colegas. E eu vi pelas redes sociais a conclusão desse trabalho, mas ainda não tinha retornado aqui pessoalmente. Parabéns à igreja, parabéns pelo trabalho. Fiquei muito feliz mesmo, porque para mim que tinha vindo há muitos anos atrás foi um impacto, né? Quando cheguei, parabéns pastor Isaac, toda a igreja está linda. Não sei se você já pensou sobre isso. O Criador dos céus e da terra, por amor a mim e a você, deu a graça a Maria de ser agraciada, bem mais que feliz, e se permitir ser formado, ficar ali, dentro de um ventre, passar 9 meses de gestação. Não sei se você já tinha pensado por esse prisma. O Deus Todo-Poderoso, Ele desejou saber como é a minha e a tua experiência para nos amar mais. E dentro desse contexto entra alguém muito especial, que é a mãe de Jesus, Maria. Maria dá vários exemplos para nós de viver uma vida que agrada a Deus, seja como missionário ou como um bom cristão na sociedade, no meio da nossa igreja. Se você pode, abra sua Bíblia no Evangelho de João, ou acompanhe aqui no telão, João capítulo 2, o versículo de número 5. João capítulo 2, verso 5, diz assim as Sagradas Escrituras: Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, isso fazei. E a minha pergunta para nós nessa noite é: quais são os pedidos de Jesus para você? Eu tenho essa reflexão como da gestação ao Calvário. Como eu falei, jamais eu vou poder descrever a experiência de ser mãe, mas como filho que já deu muito trabalho à sua mãe, eu imagino um pouco também como pastor que acompanha um pouco a realidade de algumas mães que não têm alegria de ter seus filhos nos atos do Senhor, alguns que desviaram por outros caminhos. Quanta coisa boa a gente pode aprender com essa mulher. E o início dessa história, falando da gestação, quando o anjo do Senhor ele traz a mensagem a Maria, a gente vai ver isso no Evangelho segundo escreveu Lucas, entre o capítulo 1 e 2, a parafrasia essa história de uma forma muito majestosa. Maria estava prometida a José em casamento, e nós sabemos que ali já havia uma aliança pela cultura judaica, que se Maria fosse descoberta como infiel, ela seria apedrejada pela lei de Moisés. Quando o anjo do Senhor traz a ela o privilégio de gerar, de gestacionar, o que passou pela mente daquela menina, quero eu imaginar, é que ela teria o privilégio apenas de gerar o Messias prometido, mas o rei de Israel, não alguém que iria ao Gólgota. Talvez você que é mãe, que é pai, como eu sou pai também, nós geramos imaginando que vamos viver apenas as coisas boas dessa gestação, as coisas boas de gerar uma nova vida, mas em verdade não é sempre assim. Só você sabe as noites que você já passou acordada para que essa pessoa ou essa criança possa estar aqui hoje. Só quem é o pai e a mãe principalmente sabe quantos desafios ainda são existentes. Alguns mesmo depois de saírem da casa dos seus pais, necessitam de cuidados, de orientação. E pai e mãe é uma obra para a vida inteira. Em conjunto a isso, Maria foi agraciada não só com a gestação. Maria agora é agraciada com o privilégio de acompanhar alguém que seria, e que foi, e que é o meu e o teu Salvador.
Se criarmos um filho comumente, vamos dizer nos dias de hoje, é um grande desafio. Imagina conduzir a mente de Cristo, que com 12 anos ele ali já estava palestrando para os mestres da lei, e diz a palavra do Senhor nos evangelhos que ele falava como quem tinha autoridade. Se as grandes pessoas, as grandes mentes pensantes da época ficavam ali impactadas com a sabedoria do menino Jesus, imagina agora para Maria e José dentro de casa, como conciliar aquilo. E diz a palavra do Senhor que o menino crescia em sabedoria e em graça diante de Deus. Maria é alguém que nos dá algumas lições. Primeiro, para que a gente realmente ame a Deus de todo o coração e seja um bom cristão, uma boa mãe, um bom pai, um bom servo de Deus, a gente precisa estar atento à voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus já não vive em intimidade com Deus. Eu estava ministrando no Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro, quinta-feira passada, e eu falava sobre muitas vozes. A gente está hoje, irmão, cercado de muitas vozes, principalmente com o aparelho celular, independente da tua idade, da sua classe social, todos nós estamos mega, hiper conectados, e nós ouvimos tantas vozes. Quantas vozes nós escutamos? Hoje, tratando-se de igreja, você pode, no online, escolher qual tipo de mensagem você quer escutar. Hoje eu estou para cima, eu quero ouvir uma mensagem que vai me colocar para cima. Não, eu estou melancólica, estou melancólico. Você escolhe nem aquele pregador que senta no banquinho e ele chora para você chorar também. É uma pluralidade grande de mensagens e de pessoas que falam em nome de Deus. Mas Maria nos ensina que há uma voz que precisa ser soberana para nós. E essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Imagina agora no contexto em que Maria está inserida, querido, ouvir alguém dizer para uma virgem: você vai ser agraciada por gestação. Como? Que não houve coito, não houve relacionamento sexual, não tinha como gerar. E ela pergunta, ela faz a indagação, se você analisar o texto, como vai ser isso? E o Espírito Santo diz: uma obra divina acontecerá. Assumir o risco de obedecer a Deus e saber que Deus irá se responsabilizar por tudo aquilo que Ele fala a cada um de nós. Queridos, não tema ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, obedeça. 2016, a região agreste do sertão já estava em seca há 7 anos. E a despeito do fenômeno do El Ninho, quando nós fomos convidados a ir para lá em 2016, nós tínhamos estatísticas que a seca iria perdurar por mais 10 anos. Quantos aqui lembram do El Ninho? Foi muito falado o fenômeno do El Ninho. E quando eu sentei com a minha esposa, minha mais velha ainda era um bebezinho de colo, nós conversamos e pensamos, muitas vezes no contexto geral, a pessoa imagina Pernambuco tem praias maravilhosas, querido. Eu não conhecia a seca. Eu nasci em Recife, eu fui criado em Recife, eu ia fazer missões, mas nunca morei no interior. Então, para nós, foi um desafio ouvir a voz de Deus e obedecer. Muitas vezes a gente romantiza demais algumas verdades da palavra do Senhor, sabe, assim como Maria, aquela que foi mais que feliz, agraciada por Deus, ouvindo você, a voz do Senhor, obedeça. Obedecer a voz de Deus nem sempre vai nos levar para situações confortáveis, mas o Deus que fala conosco, Ele também se responsabiliza por aquilo que Ele nos fala. Imagina agora a complexidade daquela noiva falar para o seu noivo que ela estava grávida. Um milagre. Para nós é muito mais fácil conceber essa realidade, mas agora faz uma exegese da realidade de Maria, tenta se colocar no lugar daquela mãe. O teu filho vale muito mais do que qualquer outra coisa, mãe. Não desista do seu filho. Não desista de gerar. Me vem à mente um insight de um pastor que já dorme no Senhor, Jademir Barbosa. Ele foi meu professor de seminário. E naquela época, o pastor Jademir falou da perseverança de uma mãe que me choca, e choca talvez a todos nós.
Uma mãe de classe média, num bairro nobre de Recife, Nazarena, chegou para o pastor Jademir, pastor Isaac, contando que seu filho havia se envolvido com drogas, e agora ele estava indo. Isso não serve de conselho, isso é um case, amém? A medida dela é dela, a sua é sua. Mas a realidade daquela mãe traz para nós um grande exemplo, assim como Maria, de perseverança pela vida de nossos filhos. E o pastor Jademir contava para nós que ela chegou, falou a questão da dependência química do filho, e o pastor disse, vamos interná-lo. Ela disse, pastor, ele não quer ser internado. E aí, qual é a solução que você tem? Ela disse, pastor, ele não vai para nenhum local de compra, eu vou comprar e vou assistir ele usar na minha casa, na sala da minha casa. Irmão, não é para todo mundo, pastor Isaac, uma decisão dessa. O marido cogitou sair de casa, mas para cada situação o Espírito Santo vai dar uma estratégia. Cabe a nós estarmos atentos ao agir e à voz do Senhor e obedecer. Nenhum pastor em sã consciência, nenhum especialista iria aprovar uma estratégia dessa. Mas proveu a Deus que ela fizesse isso, e foram 3 meses. Na sala de casa, ela mandava trazer a droga, sentava com ele, enquanto ele se drogava, ela orava por ele, dizendo, Deus, tira esse vício do meu filho não nasceu para isso, ele não foi consagrado para isso. Depois de 3 meses, quando ela sentou na sala para ele usar a droga, ele começou a chorar, e ele disse, mãe, eu não sabia que a senhora me amava tanto assim. Talvez a gente está tão ocupado, muitas vezes até eu nas minhas viagens, em busca de conectar esse trabalho que Deus me deu, a gente fica com pouco tempo para os nossos filhos. Mãe, Deus te deu um privilégio, investe mais tempo no seu filho. Muitas vezes, principalmente numa cidade grande como essa, nós priorizamos a educação, nós priorizamos o bem-estar, nós priorizamos as boas viagens, isso não é errado. Mas passa mais tempo com teu filho, mãe. Você que ainda pode, que está com a janela de 4-14, a janela 4-14 é a janela de formação de decisão. Depois dali é um processo para conversão. Se você tem que plantar caráter, é agora. De 4-14 é onde há conversão. Se não houve conversão de 4-14, meu irmão, estamos juntos para orar. E eu estou querendo em Deus que as minhas se convertam nessa etapa, porque filho de crente não é crentinho não, amém? Maria é alguém que ouve, que obedece, semelhante a essa mãe que poderia desistir. Sai da minha casa, não quero mais você aqui. O pai já não queria mais, cogitou o divórcio. Mas o Espírito Santo falava para aquela mãe. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao coração de mães aqui nessa noite. Valorize a sua maternidade. Talvez aos olhos de qualquer pessoa ao teu redor, a tua maternidade não seja algo que vala a pena. Eu tenho o caso de uma pessoa na cidade de Caruaru que investiu esse ano R$100.000. Um juiz, ele não é nossa ovelha, mas é filho de uma ovelha e nós nos relacionamos com eles. Todos dois são juízes concursados, investiram R$100.000 para gerar e não geraram. Quantas agraciadas eu tenho aqui nessa noite? O Senhor te deu um dom e um privilégio. Maria é mais que bem-aventurada, porque na cultura judaica, não só gerar era um presente de Deus, mas gerar um filho homem. Era uma dupla honra naquela cultura. E agora eu quero que você imagine comigo a alegria. O enredo da história fala que Isabel também ali começa a gerar o que seria o maior dos profetas, João Batista. E ali Isabel, que era estéril, agora está com a sua prima conversando, toda a família feliz, todo mundo reunido, uma alegria só. Olha, eu estou gerando, você também, que maravilha. Não tinha o teste para saber se era menino ou menina, mas já havia uma festa naquela casa. Eu quero andar anos à frente com você, e agora nasceu, era 2 meninos. E Jesus ali brincando com João Batista, todo aquele enredo de família feliz, até que chega o momento da missão. E quando eles entram na missão que Deus os chamou,
para serem comissionados, o enredo muda. Talvez para você, mãe, para você, pai, para você, filho, o enredo seja diferente, mas os desafios são os mesmos. Vencer as batalhas, as dificuldades, os momentos que a gente não entende. Eu não sei se tem mães que já não têm mais os seus filhos. É indizível. Nem a filosofia, nem a psicologia conseguiu determinar o nome. A gente sabe quem é, né? Viúvo, viúva, órfão, mas não tem um nome para uma mãe que perdeu um filho. Agora elas estão diante dessa possibilidade, porque João Batista se coloca em risco quando ele começa a confrontar o sistema e o pecado das pessoas da época. Jesus já viria nesse mesmo caminho, mas para que a gente possa emergir já para o final da nossa reflexão, algo me chama a atenção. Aquela mulher que criou aquele menino, sabendo que ele era diferenciado e que tinha uma missão na vida dele, entendendo que ele era enviado por Deus. No primeiro milagre que Jesus opera em Caná da Galileia, quando todos já estavam imaginando que a festa ia acabar, ela olha para Jesus e diz: façam tudo que ele vos disser. Alguns não sabem que quando Jesus diz mulher, não é um desrespeito. Na cultura da época era como se ele dissesse: senhora, faça assim e assim. E quando ela ouve aquilo, mesmo numa posição de anciã, ela diz assim: ele sabe o que ele está falando. E ele sabe o que ele está fazendo. Muitos de nós desacreditam de quem é Jesus. Quantos de nós desacreditamos da orientação do Espírito Santo de Deus? Muitas vezes as ordens de Deus para nós de abandonarmos algumas coisas, de desistirmos de outras ou perseverarmos em muitos momentos da nossa vida, parece ser ordem absurda. É uma segunda ordem, humanamente falando, absurda que Maria recebe. Primeiro para recebê-lo e agora para honrá-lo como Senhor. Você que já teve a sua experiência com Cristo, um dia você se relacionou com Ele. Depois você passou a receber orientações de Cristo. Eu poderia fazer inúmeras aplicações sobre o que Ele nos mandou fazer. Ele pediu que nós orássemos e jejuássemos. Você tem orado? Você tem jejuado? Porque nós queremos os resultados do jejum e da oração, sim ou não? Nós queremos respostas. Nós queremos ser atendidos. Mas nós estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer. Fazei tudo o que Ele... Você pode ser boca de Deus para alguém? Faça tudo. Diga para essa pessoa que está perto de você: faça tudo que Jesus te disser. Fazer tudo que Jesus nos diz, pastor Isaac, é um desafio grande. Eu precisei abrir mão do meu trabalho, era gerente de suprimento de uma multinacional. Minha esposa era executiva de contas de outra empresa e de repente agreste, seca. Faça tudo que Jesus te disser. Irmão, a palavra do Senhor diz que perder no reino de Deus é ganhar. Que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Sabe, mulher de Deus, talvez você está dizendo: esse casamento não vale mais a pena. Depois da pandemia, o índice de divórcio subiu 400%, já que estamos falando de família, de mães. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não estou desmerecendo as causas legítimas que podem levar a um divórcio, que não é um assunto específico, que a Bíblia trata sobre o adultério, a traição ou a violência que traga risco de vida. Mas eu estou falando que nós estamos vivendo muitas vezes um momento em que a voz e as palavras de Jesus não tem mais total sentido. Já não é mais uma ordem dada por Deus, é só uma palavra comum. Eu costumo dizer que conselho dá a nós conselhos quem tem prioridade naquilo que está falando e tem acesso ao nosso coração. Mas nós chamamos no Nordeste de pitaco.
dar opinião, qualquer pessoa pode dar. Você já imaginou que tem um monte de gente para quem se permite, que quer dizer o que você deve ou não fazer da sua vida, o que você deve fazer ou não dos seus relacionamentos, na sua empresa, em várias áreas da nossa vida. Pitaqueiro, a gente chama de pitaqueiro no Nordeste. Para dar pitaco tem muita gente, irmão. E nas redes sociais, se você for olhar comentário, cada um que fala em uma coisa. E eu estou aqui para abençoar as mães, mas se for mulher, é mais ainda. Estou com 3 mulheres em casa, 3.000 palavras, pastor Isaac, por dia, dá 9.000. Tem hora que eu estou atordoado. Pai, mãe, amor, pai. Eu digo, calma, uma de cada vez. Mas irmão, é pitaco, opinião, tantas pessoas dão. Mas Maria era alguém que ouvia a voz de Deus. E ela conhecia a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, ela aprendeu a desenvolver uma obediência que nós chamamos uma fé cega. Não é uma fé irracional. Porque nós não estamos presos, querido, a uma religião. Nós não retrocedemos, não estamos apegados à placa da igreja do Nazareno, apesar de ser uma igreja extraordinária que me fez e me faz muito bem. Nós servimos a um Deus vivo e real. E a voz dele é real, as palavras dele são real, ainda que não seja racional para alguns. Sabe o que diferencia a nossa fé das demais? A ressurreição. Racionaliza a ressurreição, crente. Não vim causar problema na igreja não, pastor. Mas não dá, é a fé. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar. Era impossível tantas coisas quando o Senhor nos chamou àquele lugar. Já imaginou? Eu ainda sou jovem, viu, pastor Isaac? Muito. Né? Pastor Isaac tem o dobro de tempo de ministério que eu tenho. Mas imagina alguém da minha idade poder se relacionar numa distância tão grande, geográfica e também estrutural, e poder estar aqui ministrando para vocês. Ouvir a voz de Deus sempre vai dar certo, irmão. Ouvir as ordens de Jesus sempre vai dar certo. Eu conversava com o seminarista Henrique dizendo que a maioria dos meus amigos ou colegas tem mais de 20 anos do que eu fui muito cedo para o campo. Eu faço 11 anos de ministério esse ano. O amigo que me apresentou o pastor Isaac é mais velho que nós dois. Eu disse, Deus me dê amigos mais jovens, senão só eu ficarei, que nem Elias. Mas não importa a tua idade para ouvir a voz do Senhor. Não importa a cor da tua pele. Classe social. Região geográfica. Que possamos ouvir a voz do Senhor. E fazer tudo o que Ele nos disser. Eu não sei como vocês fazem aqui na igreja local, mas eu queria pedir ao pastor Isaac para nos dar um tempo de altar. Se você deseja, não há em mim excelência nessa oração, mas há excelência naquele que nós invocamos nessa noite. O Deus que trouxe chuva ao agreste, que não deu para dar todo o testemunho. Eu queria falar para mães e pais. Nós chegamos ali na seca, com 3 meses, começou a chover, e de lá para cá não parou mais de chover. Fazem 9 anos que eu não sei o que é seca. Não olhe para as dificuldades que estão te cercando, irmão. Você precisa olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O teu momento não define você. Porque o teu amanhã, meu pastor, o pastor Amadeu, ele costuma dizer o seguinte: o teu futuro vai rir do teu passado. Houve muito choro, muita perca na casa de Maria, na família dela, Isabel, até que no 3º dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele disse, não chores mais, eu sou o Senhor. Você pode se colocar de pé. Se você deseja, vem para cá, vem para o altar do Senhor. Eu não sei em que ou por que você precisa ouvir a voz de Deus para algumas coisas específicas, mas se Deus falou o teu coração e você deseja, vem para cá, eu quero orar junto com você. Os pastores que estão aqui. Muitas vezes nós estamos precisando ouvir, sabe, algo específico da parte de Deus.
Nós projetamos tantas coisas para esse ano. Eu também projetei muitas coisas para esse ano. Mas a Bíblia diz assim, o homem faz planos, mas a última palavra vem do... Você está ouvindo essa última palavra? Se você está ouvindo, tem dificuldade para obedecer, que não é fácil, irmão. Obedecer à voz do Senhor não é fácil. Estava ali todos aqueles odres secos, apenas com água, sem expectativa de nada. E Jesus disse, não, faz assim que vai dar certo. Quando Jesus falar, irmão, pode ter certeza, se cala todas as demais vozes ao nosso redor. Se você deseja, vem para cá, o pastor Isaac estará orando, eu estarei orando. Eu quero, avivar a tua fé nessa noite. Você, mãe, que está enfrentando luta com o teu filho é promessa de Deus. Diz a palavra do Senhor, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Teu filho, tua filha não é causa perdida. Tua família não é causa perdida. A tua empresa não é causa perdida. Tão somente ouça a voz do Senhor. Teu ministério não é causa perdida. O Senhor, Ele tem a última palavra. O Senhor tem a palavra certa. Feche seus olhos, igrejas. Ore conosco nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa hora dizendo, aquilo que o Senhor nos disser, isso nós iremos fazer, sem questionar a tua autoridade, meu Deus, sem questionar a tua soberania, meu Pai, sem perguntar ao Senhor os porquês e praquês que nos cerca muitas vezes, assim como fez Maria, bem-aventurada Deus. Nós queremos dizer, como disse Isaías, eis-nos aqui, Senhor, estamos disponíveis ao teu querer, à tua vontade. Ó Deus, nós queremos fazer aquilo que te agrada, ainda que seja difícil para nós. Ainda que muitas vezes aos olhos dos outros pareça ser uma perca, nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor.